Ele construiu um império, mas um acidente mudou tudo. Abandonado por todos, ninguém queria cuidar do poderoso empresário, até que Fernanda apareceu com seus filhos gêmeos e transformou sua vida para sempre. A luz do escritório ainda brilhava quando Carlos Almeida ouviu o barulho que mudaria sua vida para sempre. O som do metal se contorcendo, vidros se estilhaçando e depois, silêncio absoluto. Naquele momento, o homem que construiu um império com as próprias mãos descobriria o que significava perder tudo em questão de segundos. Carlos sempre foi diferente dos outros empresários. Enquanto eles herdavam fortunas, ele começou carregando tijolos aos 16 anos. Cada cicatriz em suas mãos contava uma história de determinação. Cada calo representava um sonho conquistado. A construtora Almeida não era apenas uma empresa. Era sua alma materializada em concreto e aço. Naquela noite fatídica, Carlos voltava de uma reunião que salvaria centenas de empregos. O projeto habitacional que ele havia idealizado daria casas dignas para famílias humildes, algo que sempre o motivou desde que viu sua própria mãe chorando por não conseguir pagar o aluguel. Mas o destino tinha outros planos. O acidente aconteceu na curva da Avenida das Palmeiras. Um caminhão desgovernado atingiu seu carro em cheio, transformando o veículo blindado em uma armadilha de metal. Quando Carlos despertou no hospital, dias depois, a realidade se apresentou cruel e implacável. Seus movimentos não respondiam mais aos comandos de sua mente. "Senhor Almeida", disse o médico com voz cuidadosa, "precisa entender que sua situação é permanente. Os danos na coluna foram extensos. Vai precisar de cuidados especializados pelo resto da vida." Carlos ouviu as palavras, mas sua mente se recusava a processá-las. Como um homem que escalou montanhas, que ergueu prédios do zero, poderia ficar limitado a uma cadeira? Como alguém que comandava milhares de funcionários poderia depender de outros para as tarefas mais básicas? A primeira semana foi devastadora. Carlos se recusava a aceitar visitas. Não queria que vissem o poderoso empresário reduzido àquele estado. Mas logo descobriu que o mundo dos negócios não espera por ninguém. As ligações diminuíram, as reuniões foram canceladas e os sócios começaram a tomar decisões sem consultá-lo. Marcos Silveira, seu braço direito por 15 anos, foi o primeiro a visitá-lo. Carlos esperava palavras de apoio, planos para sua recuperação na empresa. Em vez disso, Marcos entrou no quarto com um olhar que Carlos nunca havia visto antes. Uma mistura de pena e oportunismo. "Carlos, precisa ser realista", disse Marcos, evitando olhar diretamente nos olhos do chefe. "A empresa precisa de liderança firme. Os clientes estão preocupados, os fornecedores questionando. Talvez seja a hora de se afastar temporariamente." Temporariamente. A palavra ecoou na mente de Carlos como uma mentira mal disfarçada. Ele conhecia aquele tom. Havia usado em reuniões para demitir executivos incompetentes. Agora, era ele o incompetente. O peso morto que precisava ser removido. Temporariamente. Carlos repetiu, sua voz carregada de uma fúria que seu corpo não conseguia mais expressar. "Marcos, eu construí essa empresa com meu suor e sangue. Você estava vendendo enciclopédias de porta em porta quando te contratei. E sou grato por isso." Marcos respondeu, mas seu tom já era de quem havia tomado uma decisão. "Por isso mesmo não quero ver você sofrer vendo a empresa ruir. Deixe-nos cuidar de tudo enquanto você se recupera." Nos dias seguintes, a conspiração se revelou em toda a sua crueldade. Marcos havia articulado uma reunião com o conselho administrativo, apresentando Carlos como mentalmente instável, devido ao trauma. Documentos apareceram questionando sua capacidade de liderança, assinados por pessoas que ele havia promovido, que haviam prosperado sob sua tutela. A empresa que Carlos construiu tijolo por tijolo estava sendo roubada na sua frente, e ele não podia fazer nada além de assistir. Cada dia trazia uma nova traição. Sandra Moreira, a diretora financeira que ele tratava como filha, assumiu o controle das contas. Roberto Lima, gerente de obras que aprendeu tudo com Carlos, passou a assinar os contratos. O golpe final veio quando Carlos descobriu que estavam vendendo suas ações para um grupo estrangeiro. Marcos havia convencido os outros sócios de que era pelo bem de todos.
O homem que dedicou 30 anos de sua vida construindo um legado, via tudo sendo destruído em questão de semanas. Mas a humilhação profissional era apenas o começo. Carlos logo descobriria que quando você cai do topo, todos aqueles que se diziam amigos desaparecem como fumaça. Os jantares elegantes pararam de chegar, os convites para eventos se esgotaram e mesmo os cumprimentos cordiais cessaram. Sua situação em casa não era melhor. Carlos nunca havia se casado, dedicando toda a sua energia ao trabalho. Não tinha filhos, poucos parentes próximos. A grande mansão que um dia foi símbolo de sucesso se tornou uma prisão de mármore e solidão. Os funcionários domésticos, desconfortáveis com sua nova condição, começaram a pedir demissão um por um. "Não conseguimos mais, senhor", murmurou Helena, a governanta que trabalhou para ele por uma década. "É muito difícil. O senhor precisa de cuidados que não sabemos dar." Carlos entendeu o subtexto. Eles tinham medo. Medo de sua condição, de sua raiva, de sua amargura que crescia a cada dia. Um por um, os últimos vestígios de sua vida anterior desapareceram, até restar apenas ele e o peso esmagador de sua nova realidade. A conta bancária, que antes ostentava milhões, começou a minguar. Os custos médicos eram astronômicos. As adaptações necessárias na casa custavam fortunas, e sem a renda da empresa, Carlos via seu império financeiro desmoronar tão rapidamente quanto havia sido construído. Desesperado, tentou contratar enfermeiros e cuidadores profissionais. Mas algo estava errado. Eles chegavam com referências impecáveis, mas duravam apenas alguns dias. Alguns alegavam incompatibilidade de horários, outros simplesmente desapareciam sem explicação. Foi só na terceira tentativa que Carlos entendeu a verdade. O enfermeiro Paulo, mais direto que os outros, não escondeu o motivo de sua saída. "Olha, senhor Carlos, vou ser franco. Ninguém quer trabalhar aqui. Sua reputação não é boa. Dizem que o senhor é impossível, explosivo, que maltrata quem tenta ajudar. As agências estão evitando indicar pessoas para esta casa." Carlos ficou atônito. Sua própria amargura havia se tornado uma barreira intransponível. Cada frustração, cada palavra áspera, cada momento de desespero havia criado uma reputação que o isolava ainda mais. Ele estava preso em um ciclo vicioso. Quanto mais isolado ficava, mais amargo se tornava, e quanto mais amargo, mais isolado ficava. As noites se tornaram intermináveis. Carlos passava horas acordado, olhando para o teto, revivendo cada traição, cada momento em que havia sido abandonado. A casa, que antes ecoava com vozes de reuniões e celebrações, agora só reverberava o som de sua própria respiração. Em uma dessas noites sombrias, Carlos tomou uma decisão que o surpreendeu. Pegou o telefone e ligou para a última agência de cuidadores da cidade. Sua voz, antes poderosa e autoritária, agora soava quebrada e suplicante. "Por favor", murmurou para a atendente, "eu preciso de ajuda. Não me importo com referências, experiência ou qualificações. Só preciso de alguém que não desista de mim." Do outro lado da linha, houve uma pausa longa. Quando a atendente finalmente falou, sua voz carregava uma compaixão que Carlos não ouvia há meses. "Senhor Carlos, vou ser honesta. Sua situação é conhecida aqui, mas tem uma pessoa que talvez aceite. Ela está desesperada por trabalho e... bem, pessoas desesperadas às vezes fazem milagres." Carlos fechou os olhos, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Uma pequena centelha de esperança. "Como ela se chama?" "Fernanda Costa. Ela tem experiência como enfermeira, mas está há meses sem conseguir emprego. Tem 2 filhos pequenos para sustentar. Posso mandar ela amanhã, mas preciso avisá-la sobre as circunstâncias." "Mande." Carlos suspirou. "O que eu tenho a perder?" E então que a última esperança de Carlos Almeida bateu à sua porta, Fernanda Costa olhou para o endereço rabiscado no papel amassado e sentiu o estômago apertar. A mansão diante dela parecia saída de um conto de fadas, mas ela sabia que por trás daqueles portões dourados se escondia sua última chance de sobrevivência. Com Miguel e Mateus segurando firmemente suas mãos, ela respirou fundo e tocou a campainha. 3 meses. Era há 3 meses que Fernanda não conseguia um emprego fixo.
Depois que o Hospital Santa Cruz fechou o setor onde ela trabalhava, sua vida virou um pesadelo interminável de contas atrasadas e noites em claro. O dinheiro da rescisão havia evaporado entre remédios para os meninos, aluguel e alimentação básica. "Mamãe, essa casa é muito grande", murmurou Miguel, seus olhos arregalados diante do jardim impecável. "É como um castelo", completou Mateus, apontando para as torres ornamentadas da mansão. Fernanda apertou as mãos dos filhos, tentando esconder o nervosismo. Ela havia mentido para a babá da vizinha, dizendo que era apenas uma entrevista rápida. Não podia contar que estava tão desesperada que aceitara um trabalho que todos os outros profissionais haviam rejeitado. A porta maciça se abriu, revelando uma mulher de meia-idade com um uniforme impecável, mas cujo rosto carregava uma expressão de alívio misturada com pressa. "Você deve ser Fernanda", disse a mulher, que se apresentou como Dona Conceição. "Eu sou a última funcionária da casa. Estava esperando você chegar para finalmente sair daqui." O tom da mulher fez Fernanda perceber que algo estava muito errado. "Há algum problema que eu deveria saber?" Dona Conceição olhou nervosamente para os lados e baixou a voz. "Querida, vou ser direta porque você parece uma pessoa boa. O Sr. Carlos, ele não é mais o homem que costumava ser. O acidente mudou tudo. Ele está amargurado, explosivo, impossível de lidar. Já passaram 12 cuidadores por aqui nos últimos 2 meses. O coração de Fernanda despencou. 12 cuidadores? Mas ela não podia desistir. Não com o despejo marcado para a próxima semana. Eu preciso tentar", murmurou Fernanda. "E essas crianças?" Dona Conceição perguntou, olhando preocupada para Miguel e Mateus. "Você não pode trazê-las aqui. O Sr. Carlos odeia barulho, crianças então. Elas não vão dar trabalho." Fernanda interrompeu desesperada. "Por favor, é só por hoje." "Não tenho com quem deixá-las." Dona Conceição suspirou pesadamente. "Está bem, mas mantenha-as quietinhas. Ele está na biblioteca, no primeiro andar. E Fernanda, boa sorte. Você vai precisar." Fernanda subiu as escadas de mármore com os meninos, seu coração batendo como um tambor. O corredor era longo e luxuoso, decorado com obras de arte que provavelmente custavam mais que seu salário de um ano inteiro. Ao fundo, ouvia-se o som abafado de algo sendo atirado contra a parede. Ela parou diante da porta de carvalho maciço e respirou fundo. Do outro lado, veio uma voz áspera e furiosa. "Se é mais um incompetente vindo me oferecer pena, pode dar meia volta e sair." Fernanda sentiu Miguel e Mateus se esconderem atrás de suas pernas. Por um momento considerou fugir. Mas então lembrou-se da notificação de despejo, das prateleiras vazias em casa, do desespero nos olhos dos filhos quando perguntaram por que não havia jantar na noite anterior. "Sr. Carlos", chamou com voz firme, batendo levemente na porta. "Sou Fernanda Costa. Vim para a vaga de cuidadora." "Entre logo e termine com isso", rugiu a voz do outro lado. Fernanda empurrou a porta e entrou na biblioteca. O ambiente era impressionante. Paredes cobertas de livros do chão ao teto, uma lareira apagada e, no centro, um homem em uma cadeira de rodas de costas para ela, olhando pela janela. Carlos Almeida se virou lentamente e Fernanda teve que se esforçar para não demonstrar choque. O homem diante dela estava irreconhecível das fotos que havia visto nos jornais. Seu cabelo, antes sempre impecável, estava desgrenhado. Seus olhos, que antes brilhavam com determinação, agora queimavam de amargura. O terno caro estava amarrotado, como se ele dormisse com ele. "Mais uma", Carlos murmurou com desdém. "Deixe-me adivinhar. Você também tem vasta experiência com pessoas especiais. Vai me tratar com dignidade e respeito e promete não me abandonar?" Fernanda manteve-se firme, mesmo sentindo o veneno em suas palavras. "Na verdade, Sr. Carlos, eu não prometo nada disso." Carlos piscou, claramente não esperando aquela resposta. "Eu prometo ser honesta", continuou Fernanda. "Prometo fazer meu trabalho da melhor forma possível. E prometo não mentir para você, como aparentemente todos fizeram." "Honesta?" Carlos soltou uma risada amarga. "E qual seria sua honestidade, senhorita?" "Costa. Fernanda Costa. E minha honestidade é que estou desesperada.
Preciso deste emprego mais do que você precisa de mim. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som quase imperceptível dos gêmeos se mexendo atrás de Fernanda. Carlos inclinou a cabeça, tentando ver o que havia além dela. Você trouxe crianças para uma entrevista de trabalho? Fernanda fechou os olhos por um segundo, sabendo que havia perdido a oportunidade. Sim, trouxe, porque não tinha escolha. Assim como não tenho escolha a não ser tentar este trabalho, mesmo sabendo que você já demitiu todos os outros. Para sua surpresa, Carlos não explodiu. Em vez disso, fez um gesto com a mão. Tragam-nas para que eu possa ver. Relutantemente, Fernanda fez sinal para Miguel e Mateus se aproximarem. Os meninos, sempre educados, caminharam de mãos dadas até ficarem ao lado da mãe. Eles têm quantos anos? 3 anos, respondeu Fernanda, colocando as mãos protetivamente nos ombros dos filhos. Carlos observou os meninos por um longo momento. Havia algo em seus olhos que Fernanda não conseguia decifrar. Uma mistura de curiosidade e algo mais profundo, quase nostálgico. E o pai? Perguntou Carlos, sua voz ligeiramente mais suave. Não existe pai, Fernanda respondeu firmemente. Somos só nós 3. Miguel, que havia sido criado para ser educado com adultos, deu um pequeno passo à frente. O senhor está machucado? Miguel, não. Começou Fernanda, mas Carlos levantou a mão. Estou sim, garotinho. Muito machucado. Minha mamãe cuida de pessoas machucadas, disse Mateus, se juntando ao irmão. Ela é muito boa nisso. É mesmo? Carlos olhou para Fernanda com uma expressão que ela não conseguia interpretar. E você, Fernanda Costa, acha que pode cuidar de alguém que está muito machucado? Fernanda olhou para aquele homem poderoso reduzido àquela condição. Viu a dor por trás da raiva, a vulnerabilidade escondida na hostilidade. E de repente, sua experiência como enfermeira falou mais alto que o medo. Posso sim, senhor Carlos. Mas preciso que entenda uma coisa. Não vou aceitar ser gritada ou humilhada. Vim aqui para trabalhar, não para ser seu saco de pancadas emocional. Carlos a estudou por um longo momento. Nenhum dos cuidadores anteriores havia falado com ele daquele jeito. Todos haviam sido excessivamente solícitos ou defensivos demais. Você tem experiência real com cuidados médicos? Perguntou ele finalmente. Fui enfermeira no Hospital Santa Cruz por 7 anos. Trabalhei na UTI, emergência e nos últimos 2 anos na reabilitação neurológica. Isso chamou a atenção de Carlos. Reabilitação neurológica? Sim. Cuidei de pessoas com lesões similares à sua. E por que saiu do hospital? Fernanda hesitou. Era aqui que geralmente as entrevistas terminavam. O setor foi fechado por cortes de orçamento. Tentei outros hospitais, mas... Bem, o mercado está difícil. Carlos notou que ela havia deixado algo de fora, mas decidiu não pressionar. Por algum motivo, aquela mulher e seus filhos tinham algo diferente. Talvez fosse o desespero honesto. Talvez fosse a forma como ela não tentava esconder sua situação. As condições de trabalho, Carlos disse abruptamente, são período integral. Você moraria aqui. Salário acima do mercado, mas expectativa de disponibilidade total. E meus filhos? Teriam que ficar também. Não aceito funcionária que precise se ausentar por problemas pessoais. Fernanda sentiu um misto de alívio e apreensão. Eles são bem comportados, não vão incomodar. Não terminei. Carlos a interrompeu. Quero deixar claro que tenho episódios. Momentos onde não sou uma pessoa agradável de se conviver. Se você aceitar este trabalho, terá que lidar com isso. Episódios de que tipo? Carlos a olhou diretamente nos olhos. Do tipo em que grito, atiro coisas e falo palavras que depois me arrependo. Do tipo em que acordo no meio da noite com pesadelos e preciso de alguém que não saia correndo. A honestidade brutal de Carlos pegou Fernanda de surpresa. Ela olhou para os filhos, depois para aquele homem claramente sofrendo, e tomou a decisão que mudaria todas as suas vidas. Aceito, disse firmemente. Assim sem pestanejar? Assim sem pestanejar. Mas com uma condição. Carlos arqueou uma sobrancelha. Você está em posição de fazer condições? Estou. Se vou cuidar de você, preciso que confie em mim. E se vai gritar e atirar coisas, faça longe dos meus filhos. Para surpresa geral,
Carlos soltou algo que se parecia com uma risada. Há quanto tempo ninguém me impõe condições? Muito bem, Fernanda Costa. Quando pode começar? Agora mesmo? Agora mesmo? Senhor Carlos, quando se está desesperado, não se pode dar ao luxo de procrastinar. E foi assim que Fernanda Costa e seus 2 filhos entraram na vida de Carlos Almeida, sem saber que estavam prestes a descobrir segredos que conectariam suas vidas de formas inimagináveis. A primeira semana de Fernanda na mansão foi como tentar domar um furacão com as mãos nuas. Carlos Almeida não era apenas um homem amargurado. Ele havia se tornado um expert em afastar qualquer pessoa que tentasse se aproximar. Mas Fernanda havia enfrentado pacientes difíceis antes e sabia que por trás de toda a agressividade havia uma alma ferida pedindo socorro. Na segunda-feira, às 6 da manhã, Fernanda entrou no quarto de Carlos para ajudá-lo com a rotina matinal. Ela havia deixado Miguel e Mateus dormindo no quarto de hóspedes que Dona Conceição havia preparado antes de partir, murmurando uma oração silenciosa para que tudo desse certo. "Bom dia, Sr. Carlos", disse ela, abrindo as cortinas para deixar a luz entrar. "Não há nada de bom neste dia", resmungou Carlos, virando o rosto para a parede. "E eu disse que não quero ser incomodado antes das 8. "Disse sim", Fernanda concordou, organizando os medicamentos na mesa de cabeceira. "Mas também precisa tomar os remédios no horário correto e seu corpo precisa de uma rotina. Pode reclamar o quanto quiser, mas vamos fazer isso do jeito certo." Carlos se virou para ela, surpreso com a firmeza. "Você está me dando ordens?" "Estou estabelecendo uma rotina médica", Fernanda respondeu, verificando sua pressão arterial. "Se quiser chamar de ordem, problema seu." Nos dias seguintes, a dinâmica entre eles foi um cabo de guerra constante. Carlos testava os limites de Fernanda a cada oportunidade. Recusava-se a cooperar durante os exercícios de fisioterapia, ignorava os horários das refeições e fazia comentários ácidos sobre tudo que ela tentava fazer. "Você está desperdiçando seu tempo", disse ele na quarta-feira, enquanto Fernanda organizava sua biblioteca. "Não vou melhorar. Não vou voltar a ser o que era. Então pare de fingir que isso importa." Fernanda parou o que estava fazendo e o encarou diretamente. "Senhor Carlos, posso fazer uma pergunta pessoal? Como se você fosse aceitar um não como resposta. O que o senhor fazia quando era criança e caía do balanço?" Carlos franziu a testa, claramente não esperando aquela pergunta. "O que isso tem a ver com qualquer coisa?" Respondia. "O que fazia quando caía?" "Levantava e tentava de novo", respondeu ele automaticamente. "Exato. E quando começou a empresa e o primeiro projeto fracassou?" "Tentei de novo." "E quando os bancos negaram seu primeiro empréstimo?" "Procurei outro banco." Carlos respondeu, começando a entender aonde ela queria chegar. "Então me explique", Fernanda disse, se aproximando da cadeira dele. "Por que um homem que passou a vida toda levantando depois de cair, decidiu que desta vez vai ficar no chão para sempre?" O silêncio que se seguiu foi pesado. Carlos olhou para as próprias mãos, aquelas que um dia comandaram impérios e agora mal conseguiam segurar uma xícara de café sem tremer. "Porque desta vez é diferente", murmurou ele finalmente. "É diferente como?" "Porque desta vez..." A voz de Carlos se quebrou. "Desta vez eu não posso me levantar sozinho." Foi a primeira vez que Fernanda viu além da raiva de Carlos. Era pura vulnerabilidade, medo de depender de outros, terror de ser um fardo. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira dele, falando com a voz mais suave que conseguiu. "Senhor Carlos, quem disse que você tem que fazer isso sozinho?" Nesse momento, Miguel apareceu na porta da biblioteca, segurando um desenho rabiscado em uma folha de papel. O menino havia estado explorando a casa enquanto Mateus tirava uma soneca, e sua curiosidade natural havia vencido a timidez. "Desculpa interromper", disse Miguel com a educação que Fernanda sempre insistiu em ensinar. "Fiz um desenho para o senhor." Carlos olhou para o papel que Miguel estendia. Era um desenho típico de criança de 3 anos. Bonecos palitos, sol amarelo, casa com chaminé, mas no centro havia uma figura em uma cadeira com rodas ao lado de outras 3 figuras. "O que é isso?" perguntou Carlos, sua voz estranhamente rouca. "É o senhor com nossa família", explicou Miguel, apontando para cada figura. "Essa é a mamãe, esse sou eu, esse é o Mateus e esse é o senhor."
Desenhei o senhor sorrindo porque a mamãe disse que pessoas machucadas ficam melhor quando têm família. O impacto daquelas palavras inocentes atingiu Carlos como um raio. Família. Havia anos que ninguém incluía Carlos em uma família. Havia anos que ele não fazia parte de nada além de planilhas e contratos. Miguel, venha aqui, chamou Fernanda, percebendo que Carlos estava lutando contra as emoções. Não, Carlos disse suavemente, surpreendendo a todos. Deixe ele ficar. Miguel, você realmente me vê como parte da sua família. O menino assentiu vigorosamente. Claro, a mamãe cuida do senhor. O senhor mora com a gente. Isso não é família? Do nada, algo que Carlos não sentia há meses começou a se mexer em seu peito. Uma sensação quente, quase esquecida. Era esperança? Era pertencimento? Naquela tarde, pela primeira vez desde o acidente, Carlos cooperou totalmente com os exercícios de fisioterapia. Fernanda notou a mudança imediatamente. Ele não apenas seguia as instruções, como fazia perguntas sobre sua recuperação. Fernanda, disse ele durante uma pausa, pode me responder algo honestamente? Sempre. Por que escolheu cuidar de pessoas como eu? Na reabilitação neurológica, você via casos como o meu todos os dias. Por que não procurou emprego em outro lugar? Fernanda hesitou por um momento, organizando as palavras na mente. Porque cada pessoa que eu ajudava a dar o primeiro passo depois de uma tragédia me lembrava de que milagres existem. Milagres? Senhor Carlos, o senhor sabe quantos pacientes vi que chegaram devastados, dizendo que nunca mais seriam felizes, que suas vidas haviam acabado? Carlos balançou a cabeça. E sabe quantos deles eu vi rindo novamente, encontrando novos propósitos, descobrindo que a vida continua sendo possível, mesmo quando ela muda completamente? Quantos? Quase todos. A diferença entre os que desistiram e os que prosperaram não foi a gravidade da lesão ou a quantidade de dinheiro que tinham. Foi aceitar ajuda e encontrar uma razão para seguir em frente. Carlos absorveu aquelas palavras em silêncio. Naquela noite, durante o jantar, algo extraordinário aconteceu. Em vez de comer sozinho no quarto como fazia desde que chegara do hospital, Carlos pediu para jantar na sala de jantar, junto com Fernanda e os meninos. Miguel e Mateus, depois do susto inicial de jantar em uma mesa tão grande, começaram a tagarelar sobre tudo que haviam descoberto na mansão. Falaram sobre o jardim, sobre os livros da biblioteca, sobre o aquário gigante na sala de estar que Carlos havia esquecido que existia. Senhor Carlos, perguntou Mateus, mastigando um pedaço de frango, por que o senhor tem tantos livros? Porque livros guardam conhecimento, respondeu Carlos, sentindo-se estranhamente normal ao conversar com as crianças. E conhecimento é poder. Tipo superpoder? Os olhos de Miguel se arregalaram. Carlos riu, uma risada genuína que surpreendeu até ele mesmo. Sim, tipo superpoder. Então o senhor é tipo um super-herói? Mateus se empolgou. Não sei se sou um herói, Carlos respondeu, olhando para Fernanda, que observava a interação com um sorriso no rosto. Mas estou tentando aprender a ser uma pessoa melhor. E depois que colocou os meninos para dormir, Fernanda voltou à sala de jantar onde Carlos ainda estava, olhando pensativo pela janela. Como se sente? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Confuso, Carlos admitiu. Há meses não me lembro de ter rido genuinamente. Há meses que não converso sobre algo que não seja sobre minha condição ou sobre como minha vida acabou. E o como foi? Assustador, ele disse honestamente. Mas também... bom, muito bom. Fernanda sorriu. Sabe qual foi o momento em que percebi que o senhor ia melhorar? Qual? Quando Miguel mostrou o desenho e o senhor não mandou ele embora. Quando escolheu incluir aquela criança no seu momento de vulnerabilidade em vez de se fechar. Carlos refletiu sobre isso. Fernanda, posso te fazer uma pergunta que talvez seja muito pessoal? Pode. O pai dos meninos, o que aconteceu realmente? Fernanda ficou tensa por um momento. Era uma pergunta que ela vinha evitando, mas sabia que Carlos merecia honestidade depois de tudo que estava compartilhando com ela. Não existe pai, senhor Carlos. Nunca existiu no sentido tradicional. Como assim? Fernanda respirou fundo. Miguel e Mateus foram concebidos por inseminação artificial. Eu queria ser mãe,
mas nunca encontrei alguém com quem quisesse dividir essa responsabilidade. Então decidi fazer sozinha. Carlos a olhou com uma expressão que ela não conseguia interpretar. Você escolheu ser mãe solteira propositalmente? Escolhi, e não me arrependo nem por um segundo. Aqueles meninos são a melhor coisa que já fiz na minha vida. E trabalhar como enfermeira permitia sustentar vocês três? Permitia sim. Eu tinha uma vida boa, estável, até o hospital fechar o setor. E agora? Agora estou aqui, cuidando de um homem teimoso que está lentamente aprendendo que aceitar ajuda não é sinal de fraqueza. Carlos sorriu, algo que estava acontecendo com mais frequência. Fernanda, tem uma coisa que não te contei sobre por que ninguém mais quis trabalhar aqui. O quê? Não foi só porque sou difícil de lidar. Marcos, meu ex-sócio, espalhou rumores pelas agências de cuidadores. Disse que eu era violento, instável, que representava perigo para qualquer funcionário. Fernanda sentiu a raiva subir pela garganta. Ele fez isso para ter certeza de que o senhor ficaria isolado? Exato. Quanto mais isolado eu ficasse, mais fácil seria manter o controle da empresa. E você não fez nada para se defender? Com que energia? Com que esperança? Carlos suspirou. Mas agora estou começando a pensar que talvez seja a hora de lutar de volta. O que quer dizer? Carlos se virou para ela, e Fernanda viu algo em seus olhos que não via antes. Determinação. Quer dizer que talvez seja a hora de mostrar para Marcos Silveira que Carlos Almeida não morreu naquele acidente, e que ele cometeu um erro muito grande ao me subestimar. Fernanda sentiu um arrepio. Havia algo no tom de Carlos que sugeria que os próximos dias seriam muito mais interessantes do que ela imaginava. Senhor Carlos, posso te dar um conselho? Sempre. Quando decidir contra-atacar, não se esqueça de que agora não está mais sozinho. Carlos olhou para ela, depois para o corredor onde Miguel e Mateus dormiam, e pela primeira vez em meses, sentiu que talvez, apenas talvez, ele tivesse encontrado algo pelo que valia a pena lutar novamente. Mas nenhum dos dois sabia que no dia seguinte, uma descoberta mudaria tudo o que achavam saber sobre suas próprias vidas. Na manhã seguinte, Fernanda acordou com uma sensação estranha. Havia algo na atmosfera da casa que parecia diferente, mais carregada de tensão. Enquanto preparava o café da manhã, ouviu Carlos falando ao telefone em seu escritório particular, sua voz mais firme e determinada do que havia escutado desde que chegara. Doutor Henrique, preciso que revise todos os documentos da transferência das minhas ações, Carlos dizia para seu advogado. Algo me diz que Marcos não foi tão cuidadoso quanto pensava. Fernanda sorriu ao ouvir aquele tom de comando voltando à voz de Carlos. Ontem à noite, depois da conversa deles, algo havia se acendido nele. Pela primeira vez em meses, Carlos Almeida estava voltando a ser o empresário estratégico que um dia comandou um império. Miguel e Mateus desceram correndo as escadas, como sempre faziam, enchendo a casa de vida e energia. Era impressionante como aqueles dois meninos haviam transformado o ambiente sombrio da mansão em apenas uma semana. Mamãe, posso levar café da manhã para o tio Carlos? Perguntou Miguel, usando o apelido que havia inventado para Carlos na noite anterior. Tio Carlos? Fernanda arqueou uma sobrancelha. Foi ele quem disse que podíamos chamar assim, explicou Mateus. Disse que Sr. Carlos é muito formal para a família. O coração de Fernanda se apertou. Família. Carlos estava realmente se permitindo fazer parte daquela família improvisada. Claro, podem levar, mas cuidado com a bandeja. Enquanto os meninos carregavam cuidadosamente a bandeja do café para Carlos, Fernanda aproveitou para arrumar a biblioteca. Foi então que algo chamou sua atenção. Um envelope amarelado havia caído de entre as páginas de um dos livros que Carlos estava lendo na noite anterior. Fernanda apanhou o envelope, e seu sangue gelou quando leu o nome escrito na caligrafia elegante. Roberto Costa. Roberto Costa. O mesmo sobrenome dela. Com as mãos tremendo, Fernanda abriu o envelope. Dentro havia uma carta datada de 15 anos atrás e uma fotografia em preto e branco. A carta era dirigida a Carlos e a assinatura no final fez o mundo de Fernanda parar de girar. Meu caro Carlos, espero que esta carta o encontre bem. Como prometido, estou enviando a foto da minha filha Fernanda no dia da formatura dela em enfermagem. Sei que nossos caminhos se separaram de forma dolorosa,
mas queria que soubesse que ela conseguiu realizar o sonho dela, apesar de tudo. Talvez um dia você possa conhecê-la e ver o que uma pessoa determinada pode conquistar quando não desiste. Com respeito e esperança de reconciliação, Roberto Costa. Fernanda deixou a carta cair de suas mãos trêmulas e pegou a fotografia. Era ela, aos 21 anos, no dia de sua formatura, sorrindo radiante com o diploma nas mãos. Mas como aquela foto havia parado nas mãos de Carlos? Fernanda, onde está o café? A voz de Carlos se aproximando fez ela rapidamente guardar a carta e a foto no envelope. Desculpe, tio Carlos, disse Miguel, aparecendo na porta da biblioteca. A Fernanda estava arrumando os livros. Carlos entrou na biblioteca e imediatamente notou a expressão tensa no rosto de Fernanda. Aconteceu alguma coisa? Fernanda olhou para o envelope em suas mãos, depois para Carlos, sentindo como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Senhor Carlos, preciso fazer uma pergunta. O senhor conhecia meu pai? A mudança no rosto de Carlos foi instantânea. Toda a cor desapareceu, e ele ficou completamente imóvel na cadeira de rodas. Seu pai, repetiu ele, a voz quase um sussurro. Roberto Costa. Fernanda ergueu o envelope com mãos trêmulas. Esta carta caiu do seu livro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos olhou para o envelope como se estivesse vendo um fantasma. Miguel, Mateus, disse Carlos com voz controlada. Podem ir brincar no jardim por um momento? Os adultos precisam conversar. Os meninos saíram correndo, felizes com a permissão para explorar o jardim. Assim que ficaram sozinhos, Carlos estendeu a mão para o envelope. Posso ver? Fernanda entregou a carta, observando cada microexpressão no rosto de Carlos enquanto ele lia. Quando chegou ao final, ele fechou os olhos e suspirou profundamente. Roberto Costa era o melhor engenheiro que já conheci, disse Carlos finalmente. E eu destruí a vida dele. Como assim destruiu? Fernanda sentou-se, as pernas subitamente fracas. 15 anos atrás, minha empresa passava pela pior crise da nossa história. Havíamos investido tudo em um projeto habitacional gigantesco e descobrimos que o terreno tinha problemas estruturais graves. Se continuássemos, as casas poderiam colapsar. Se parássemos, iríamos à falência. Fernanda ouviu em silêncio, seu coração disparando. Roberto era o engenheiro-chefe do projeto. Ele veio até mim com um relatório detalhado mostrando os problemas, recomendando que parássemos tudo imediatamente. Disse que era melhor perder dinheiro do que colocar famílias em risco. E o que aconteceu? Carlos fechou os olhos, claramente revivendo um dos momentos mais sombrios de sua vida. Eu estava desesperado. Via décadas de trabalho indo pelo ralo. Então, tomei a decisão mais covarde da minha vida. Ignorei o relatório do Roberto e demiti ele, alegando incompetência técnica. Fernanda sentiu náusea subir pela garganta. Você demitiu meu pai para esconder a verdade sobre o projeto? Pior que isso. A voz de Carlos estava carregada de vergonha. Espalhou-se pelo setor que Roberto havia cometido erros graves de cálculo. Nenhuma empresa quis contratá-lo depois disso. Sua reputação foi destruída. As memórias de Fernanda começaram a se encaixar como peças de um quebra-cabeça terrível. Seu pai, que sempre fora um homem orgulhoso e bem-sucedido, havia mudado completamente 15 anos atrás. Tornou-se amargo, distante, começou a beber. A família havia se desintegrado lentamente. Meu pai ficou muito tempo desempregado depois disso, disse ela, a voz fria como gelo. Minha mãe teve que trabalhar em 3 empregos para sustentar nossa família. Ele nunca nos contou exatamente o que havia acontecido, só dizia que havia sido traído por alguém em quem confiava. Fernanda, E o projeto? Ela o interrompeu. O que aconteceu com as casas? Carlos baixou a cabeça, a vergonha pesando em seus ombros. Construímos mesmo assim. Modificamos alguns dados, subornamos alguns inspetores. As casas foram entregues. E as famílias? 2 anos depois, durante uma chuva forte, 3 prédios desabaram. A voz de Carlos se quebrou. 17 pessoas perderam suas casas. Por sorte, ninguém se machucou gravemente, mas Roberto estava certo. Ele estava certo o tempo todo. Fernanda levantou-se abruptamente, caminhando até a janela, tentando processar toda aquela informação. O homem que ela havia começado a ver como uma figura paterna
O homem por quem estava desenvolvendo afeto era responsável pela destruição da vida de seu pai. "Por que você guardou esta carta?" perguntou ela sem se virar. "Porque..." Carlos hesitou. "Porque Roberto me procurou anos depois. Queria se reconciliar. Disse que havia perdoado, que entendia a pressão que eu estava enfrentando. Trouxe essa foto da sua formatura. Disse que estava orgulhoso da filha que havia criado uma mulher forte e determinada. E você o que fez?" "Fui um covarde novamente." As lágrimas corriam pelo rosto de Carlos. Não conseguia enfrentá-lo. Disse que estava ocupado, que talvez nos falássemos depois. Roberto saiu do meu escritório e eu nunca mais o vi. Fernanda se virou para ele e Carlos viu em seus olhos uma mistura de dor e fúria que o atravessou como uma lâmina. "Meu pai tentou me falar sobre você algumas vezes", disse ela, a voz trêmula. "Dizia que havia um empresário que ele respeitava muito, mas que as circunstâncias haviam colocado vocês em lados opostos. Eu nunca entendi o que ele queria dizer." "Fernanda, por favor, onde está meu pai agora, Sr. Carlos?" A formalidade havia voltado à voz dela, e isso machucou Carlos mais do que qualquer grito. Ele partiu há 5 anos. Problemas no coração. Eu soube pelos jornais, queria ir ao velório, mas não teve coragem de encarar a família que você destruiu. O silêncio que se seguiu foi brutal. Carlos olhou para a mulher que havia trazido luz de volta à sua vida e viu toda aquela luz se apagando. "Fernanda, você precisa saber que passei os últimos 15 anos tentando encontrar uma forma de me redimir. Procurei Roberto por anos, mas ele havia desaparecido. Eu queria... Queria o quê?" Fernanda explodiu. "Queria se desculpar? Queria que ele dissesse que estava tudo bem? Meu pai nunca superou o que você fez com ele. Nunca mais voltou a ser o homem que era. Eu sei, e vou carregar essa culpa para o resto da vida." Fernanda começou a andar pela biblioteca, suas emoções em turbilhão. Raiva, dor, traição, tudo se misturava em um coquetel explosivo em seu peito. "Sabe o que é mais irônico nisso tudo?" disse ela finalmente. "Eu estava começando a me importar com você. Estava começando a ver você como parte da nossa família. E agora descubro que você é a pessoa que destruiu minha família verdadeira. Fernanda, por favor, não faça isso. Sei que não mereço perdão, mas... Não mereça?" Ela riu amargamente. "Você está certo, não merece. Mas sabe o que é pior? É que meu pai, mesmo depois de tudo que você fez, ainda falava de você com respeito. Ainda acreditava que no fundo você era um bom homem que havia tomado uma decisão ruim." Carlos sentiu como se cada palavra fosse uma punhalada. "E eu?" continuou Fernanda. "Eu estava aqui, cuidando de você, ajudando você a se recuperar, permitindo que meus filhos se apegassem a você. E o tempo todo você sabia quem eu era." "Não", Carlos protestou veementemente. "Eu juro por tudo que é sagrado. Eu não sabia quem você era até este momento. Costa é um sobrenome comum. Nunca fiz a conexão. Você espera que eu acredite nisso? É a verdade. Se eu soubesse, eu teria contado tudo desde o primeiro dia." Fernanda o estudou por um longo momento, procurando sinais de mentira em seu rosto. Infelizmente, acreditava nele. "Isso torna tudo ainda mais complicado", murmurou ela. Do jardim vieram as vozes alegres de Miguel e Mateus brincando. O som das crianças rindo contrastava brutalmente com a tensão na biblioteca. "O que você vai fazer?" perguntou Carlos, sua voz vulnerável como a de uma criança. Fernanda olhou pela janela, vendo seus filhos brincando no jardim da mansão, inconscientes da bomba que havia explodido na vida de sua mãe. "Não sei", disse ela honestamente. "Não sei se consigo continuar aqui sabendo o que sei. Mas também não sei se consigo simplesmente abandonar você." "Por que não?" Fernanda se virou para ele, lágrimas correndo por seu rosto. "Porque apesar de tudo, apesar de toda a dor que você causou à minha família, eu sei que você mudou. Sei que o homem que está na minha frente não é o mesmo que tomou aquelas decisões 15 anos atrás." "Fernanda, mas isso não apaga o passado. Isso não traz meu pai de volta. Isso não desfaz anos de sofrimento." Nesse momento, Miguel entrou correndo na biblioteca. "Tio Carlos, tem um homem na porta querendo falar com você. Ele disse que é muito importante." Carlos e Fernanda se entreolharam, ambos reconhecendo que sua conversa teria que esperar. "Quem é?" perguntou Carlos.
Ele disse que se chama Marcos alguma coisa. O nome atingiu Carlos como um soco no estômago. Marcos Silveira estava ali. Fernanda viu a expressão de Carlos mudar, e apesar de toda a dor que sentia, seu instinto protetor se ativou. Senhor Carlos, disse ela, sua voz ganhando uma determinação que surpreendeu ambos. O passado é uma coisa, o presente é outra, e se esse homem veio aqui para machucá-lo, ele vai ter que passar por mim primeiro. Carlos olhou para ela, percebendo que, mesmo com tudo que havia sido revelado, Fernanda ainda estava do lado dele. Por quê? Perguntou ele. Por quê? Disse ela, enxugando as lágrimas. Meu pai me ensinou que a justiça verdadeira não é sobre vingança. É sobre fazer o que é certo. E com essas palavras, ambos se dirigiram para enfrentar o homem que havia orquestrado a queda de Carlos, sem saber que essa confrontação revelaria segredos ainda mais profundos. Marcos Silveira estava no hall da mansão como se fosse o dono do lugar, examinando os quadros e móveis com um sorriso predador no rosto. Quando viu Carlos se aproximando na cadeira de rodas, acompanhado por Fernanda, sua expressão se transformou em uma máscara de falsa preocupação. Carlos, meu amigo. Marcos abriu os braços teatralmente. Que bom ver você se movimentando. Ouvi dizer que conseguiu encontrar alguém corajosa o suficiente para cuidar de você. O tom condescendente na voz de Marcos fez Fernanda cerrar os punhos. Era a primeira vez que ela via pessoalmente o homem que havia orquestrado a destruição de Carlos. E o nojo foi instantâneo. Marcos. Carlos respondeu com voz controlada. Que surpresa. Desagradável. O que você quer aqui? Ora, Carlos. É assim que você recebe um velho amigo? Alguém que vem trazer boas notícias? Marcos se aproximou. E Fernanda notou como Carlos instintivamente recuou na cadeira. Que boas notícias? Perguntou Carlos desconfiado. Marcos puxou um envelope do bolso interno do terno. O grupo internacional que comprou suas ações decidiu fazer uma oferta generosa. Querem comprar também esta propriedade e estão dispostos a pagar muito bem. Esta casa não está à venda. Ah, Carlos. Marcos riu com falsa tristeza. Você sempre foi teimoso, mas precisa ser realista sobre sua situação. Você não tem mais condições de manter uma propriedade deste tamanho. Os custos, a manutenção... E convenhamos, que tipo de vida você tem aqui mesmo? Fernanda deu um passo à frente, mas Carlos levantou a mão levemente, sinalizando que conseguia lidar com a situação. Marcos, vou repetir uma única vez. Esta casa não está à venda. Tudo tem um preço, Carlos. E este preço, ele acenou o envelope, resolveria todos os seus problemas financeiros. Você poderia se mudar para uma residência mais adequada à sua condição. A palavra condição foi pronunciada com tanto veneno que Fernanda sentiu vontade de dar um tapa na cara de Marcos. Uma residência como qual? Carlos perguntou, sua voz perigosamente calma. Bem, existem excelentes clínicas de repouso especializadas. Lugares onde você receberia cuidados profissionais, estaria com pessoas na mesma situação. Você quer me internar em uma clínica? Não é internação, Carlos. É cuidado especializado. E pense bem, você estaria liberando esta moça. Marcos olhou para Fernanda com desdém. De ter que carregar esse fardo. Foi a gota d'água. Fernanda deu um passo à frente, os olhos brilhando de fúria. Como se atreve a entrar nesta casa e falar dele como se fosse um objeto? Marcos a olhou com surpresa, claramente não esperando ser confrontado. Senhora, Costa, Fernanda Costa. E para sua informação, Carlos Almeida não é fardo de ninguém. Ah, Marcos sorriu com malícia. Entendo. Quanto ele está pagando para você fingir que se importa? A pergunta atingiu Fernanda como um tapa, especialmente depois de tudo que havia descoberto sobre Carlos e seu pai. Mas algo na arrogância de Marcos despertou nela uma fúria protetora que ela não sabia que possuía. Senhor Silveira, o único fardo aqui é você. Um homem que espera seu melhor amigo ficar vulnerável para roubar tudo que ele construiu. O sorriso de Marcos desapareceu. Cuidado com suas palavras, senhorita. Você não sabe de nada sobre nossa história. Sei o suficiente, Fernanda replicou. Sei que quando Carlos mais precisava de lealdade, você escolheu traição. Traição? Marcos riu amargamente. Eu salvei a empresa. Carlos estava mentalmente incapaz de tomar decisões.
A companhia estava indo à falência sob sua liderança instável. Mentira! Carlos explodiu, sua voz ecoando pela mansão. A empresa estava crescendo, os números estavam excelentes. Ah, sim? E o projeto Esperança? O mesmo projeto que ruiu e quase levou nossa reputação junto? O silêncio que se seguiu foi pesado. Fernanda viu Carlos empalidecer, e o nome do projeto a atingiu como um raio. Projeto Esperança? Ela repetiu, sua voz quase um sussurro. Marcos notou a reação dela e sorriu com crueldade. Ah, você não sabia? Seu patrão aqui tem um histórico interessante com projetos habitacionais problemáticos. Marcos, chega, Carlos disse, sua voz carregada de advertência. Mas Marcos havia encontrado uma nova forma de torturar Carlos. 15 anos atrás, Carlos aqui construiu um conjunto habitacional sabendo que havia problemas estruturais. Demitiu o engenheiro que tentou alertá-lo sobre os riscos. Fernanda sentiu o chão se mover sob seus pés. 15 anos atrás? Sim, um escândalo terrível. Prédios desabaram, famílias perderam suas casas. O engenheiro, como era o nome mesmo? Ah, sim, Roberto alguma coisa. Roberto Costa. Fernanda terminou, sua voz fria como gelo. Marcos piscou surpreso. Você conhece a história? Eu sou a filha dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos olhou de Fernanda para Carlos, seu cérebro processando as implicações. Que coincidência. Interessante, disse ele finalmente, um sorriso cruel se formando em seus lábios. A filha do homem que Carlos destruiu agora cuida dele. Isso é ironia ou justiça poética? Chega, Marcos, Carlos repetiu, mas sua voz estava fraca. Não, isso é fascinante. Marcos continuou claramente se divertindo com a situação. Me diga, senhorita Costa, você sabia quem era seu patrão quando aceitou o trabalho? Não, Fernanda respondeu honestamente. E agora que sabe, vai continuar cuidando do homem que arruinou sua família? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Carlos olhou para Fernanda, seus olhos suplicando por algo que ele sabia que não merecia. Senhor Silveira, Fernanda disse finalmente, sua voz ganhando uma firmeza que surpreendeu todos os presentes. Quer saber o que penso? Estou curioso. Penso que você é um homem pequeno que se alimenta da fraqueza dos outros. Penso que está aqui porque descobriu que Carlos está se recuperando e isso ameaça seus planos. Recuperando? Marcos riu. Ele está em uma cadeira de rodas. E você? Continuou Fernanda, ignorando a interrupção. Está em uma prisão muito pior. A prisão da sua própria mesquinhez. Marcos perdeu a compostura por um momento, depois se recompôs. Muito poético, mas não muda o fato de que Carlos não tem mais controle sobre nada. As ações foram transferidas legalmente. Foi então que algo clicou na mente de Fernanda. Uma lembrança de uma conversa que havia ouvido Carlos ter com seu advogado na manhã anterior. Senhor Silveira, ela disse calmamente, o senhor tem certeza de que essas transferências foram todas legais? O que quer dizer com isso? Quero dizer, Fernanda se aproximou dele, que um homem que conspira para destruir a reputação profissional de alguém, que espalha mentiras sobre a estabilidade mental de seu sócio, provavelmente não foi muito cuidadoso com os detalhes legais. A confiança de Marcos vacilou ligeiramente. Tudo foi feito dentro da lei. Tem certeza? Porque me parece que Carlos estava bem lúcido quando conversou com seu advogado ontem pela manhã. E me parece que existem algumas discrepâncias interessantes nos documentos. Era um blefe completo, mas Fernanda viu o pânico passar rapidamente pelos olhos de Marcos. Você não sabe do que está falando. Talvez não. Fernanda sorriu. Mas o doutor Henrique Mendes sabe. E pelo que entendi, ele está muito interessado em revisar cada cláusula, cada assinatura, cada procedimento. Carlos olhou para Fernanda com admiração e surpresa. Ela estava usando as informações que havia escutado para atacar Marcos, onde ele era mais vulnerável. Além disso, continuou Fernanda, existem algumas pessoas muito interessadas em saber como exatamente as ações de Carlos foram transferidas. Pessoas do Ministério Público que investigam fraudes empresariais. Isso era uma mentira completa, mas Marcos não sabia disso. Seu rosto estava ficando vermelho de raiva e nervosismo. Vocês não podem provar nada.
Não precisamos provar nada ainda, disse Carlos, encontrando sua voz novamente. Mas se há uma investigação em andamento, tudo será analisado muito cuidadosamente. Marcos olhou de um para o outro, percebendo que havia perdido o controle da situação. Isso não acaba aqui, disse ele finalmente. Vocês vão se arrepender de ter mexido comigo. Senhor Silveira, Fernanda disse calmamente. Acredito que quem vai se arrepender é você, porque a partir de agora, Carlos não está mais sozinho. Marcos se dirigiu à porta, mas antes de sair, se virou uma última vez. Senhorita Costa, quando descobrir que tipo de homem realmente está defendendo, lembre-se de que eu avisei. Depois que Marcos saiu, batendo a porta com força, Carlos e Fernanda ficaram em silêncio no hall. O confronto havia criado uma aliança inesperada entre eles, mas as revelações do dia anterior ainda pairavam no ar. Fernanda, Carlos disse finalmente, por que me defendeu? Ela olhou para ele por um longo momento. Porque percebi uma coisa hoje. O quê? Meu pai sempre me ensinou que existem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que cometem erros e aprendem com eles, e aquelas que cometem erros e culpam os outros. E qual tipo você acha que eu sou? Ainda estou decidindo, ela disse honestamente. Mas sei qual tipo Marcos é. Carlos assentiu. Fernanda, sobre seu pai... Não, ela levantou a mão. Não agora. Primeiro vamos resolver esta situação com Marcos. Depois conversamos sobre o passado. E os meninos? Eles podem ficar? Fernanda olhou pela janela, onde Miguel e Mateus ainda brincavam alegremente no jardim, alheios a toda a atenção dos adultos. Eles podem ficar, mas Carlos, se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Sem mentiras, sem segredos, tudo transparente. Concordo. E uma última coisa, Fernanda se virou para ele, seus olhos brilhando com determinação. Se vamos derrubar Marcos Silveira, não vamos fazer isso com mentiras ou vinganças. Vamos fazer isso com a verdade. Carlos sorriu pela primeira vez desde que Marcos havia chegado. Fernanda Costa, acho que seu pai ficaria muito orgulhoso da mulher que você se tornou. Espero que sim, ela murmurou. Porque agora estamos em guerra. 3 dias após o confronto com Marcos, a mansão de Carlos havia se transformado em um centro de operações. O escritório, que antes ecoava apenas com o silêncio da solidão, agora fervilhava com atividade. Dr. Henrique Mendes, o advogado de Carlos, havia trazido uma equipe de especialistas, e cada mesa estava coberta de documentos, contratos e evidências. Fernanda observava Carlos coordenando tudo de sua cadeira de rodas com a mesma maestria de quando comandava canteiros de obra. Era impressionante como o homem que havia encontrado devastado e amargurado estava ressurgindo como uma força imparável. Doutor Henrique, Carlos disse analisando um contrato. Esta cláusula aqui. Marcos modificou algo depois que assinei? O advogado ajustou os óculos e examinou o documento cuidadosamente. Carlos, isso é muito grave. Esta assinatura, ela foi claramente alterada digitalmente. Veja aqui. Ele apontou para detalhes quase imperceptíveis. As linhas da tinta são diferentes. A pressão não bate com seu padrão de escrita. Fernanda se aproximou, curiosa. Isso significa que ele falsificou documentos? Significa que temos nossa primeira prova real de fraude, respondeu Carlos, seus olhos brilhando com algo que Fernanda não via há dias. Era a satisfação de quem finalmente encontrou uma brecha no muro que o prendia. Miguel e Mateus, que haviam estado brincando silenciosamente no canto do escritório, se aproximaram de Carlos. Nos últimos dias, desde o confronto com Marcos, as crianças pareciam perceber que algo importante estava acontecendo e instintivamente ofereciam sua presença como conforto. Tio Carlos, disse Miguel, subindo no braço da cadeira de rodas. Você está feliz hoje? Carlos parou o que estava fazendo e olhou para o menino. Era uma pergunta simples, mas que o atingiu profundamente. Estava feliz? Pela primeira vez em meses, a resposta era sim. Estou, Miguel. Estou muito feliz. Por quê? Porque... Carlos olhou ao redor do escritório, vendo Fernanda organizando papéis, Dr. Henrique trabalhando intensamente. Porque não estou sozinho. E quando não estamos sozinhos, podemos enfrentar qualquer coisa. Mateus, não querendo ficar de fora, escalou o outro braço da cadeira.
Nós vamos ajudar você a ganhar, tio Carlos. A declaração inocente das crianças arrancou risos de todos os presentes. Mas havia uma verdade profunda nelas. Aquela família improvisada havia se tornado a força que Carlos precisava para lutar. O telefone tocou e Dr. Henrique atendeu. Sua expressão mudou gradualmente durante a conversa, passando de curiosidade para surpresa, e finalmente para algo próximo da euforia. Carlos, disse ele, desligando o telefone. Você precisa ouvir isso. Era minha fonte no Tribunal de Justiça. E? Marcos não foi cuidadoso apenas com seus documentos. Ele aplicou o mesmo esquema em outras empresas. Estão investigando um padrão de fraudes que pode afetar dezenas de companhias. Fernanda sentou-se, processando a informação. Quer dizer que ele fez isso antes? Não apenas antes. Dr. Henrique continuou, claramente empolgado. Ele está fazendo agora. O Ministério Público tem evidências de que Marcos criou uma rede de aquisições fraudulentas. Ele identifica empresários em situações vulneráveis, orquestra campanhas para isolá-los, depois assume o controle dos negócios usando documentação falsificada. Carlos ficou em silêncio por um longo momento. Quantas pessoas ele destruiu? Pelos dados preliminares, pelo menos 12 empresários nos últimos 5 anos. A magnitude da descoberta deixou todos atônitos. Marcos não era apenas um traidor oportunista. Ele era um predador sistemático que havia transformado a destruição de vidas em um negócio lucrativo. Isso muda tudo, murmurou Carlos. Como assim? Perguntou Fernanda. Porque agora não é mais apenas sobre mim. É sobre todas as pessoas que ele destruiu. É sobre justiça. Nesse momento, o interfone da casa tocou. Era estranho, pois não esperavam ninguém. Fernanda foi atender e sua voz ficou tensa quando voltou. Carlos, tem uma mulher na porta. Disse que se chama Amanda Torres e que precisa falar urgentemente sobre Marcos Silveira. Dr. Henrique e Carlos trocaram olhares significativos. Amanda Torres era um nome que havia aparecido nos documentos como uma das vítimas anteriores de Marcos. Mande ela entrar, disse Carlos. Amanda Torres era uma mulher de cerca de 40 anos, elegante, mas com uma tristeza profunda nos olhos. Quando entrou no escritório e viu Carlos, sua expressão se suavizou. Senhor Almeida, obrigada por me receber. Eu ouvi dizer que o senhor está lutando contra Marcos Silveira. Está correto. E a senhora é? Era proprietária da construtora Torres, até Marcos decidir que minha empresa seria um bom investimento. A amargura na voz de Amanda era palpável. Carlos gesticulou para que ela se sentasse. Conte-me o que aconteceu. Amanda respirou fundo antes de começar. Minha empresa estava prosperando. Éramos especializados em construção sustentável, um nicho em crescimento. Então meu marido sofreu um acidente de trabalho grave. O paralelo com a situação de Carlos não passou despercebido por ninguém na sala. Marcos se aproximou oferecendo ajuda. Disse que poderia gerenciar a empresa enquanto eu cuidava do meu marido. Foi convincente, carismático, parecia genuinamente preocupado. E o que ele fez? Lentamente começou a afastar nossos melhores funcionários. Criou conflitos onde não existiam. Espalhou rumores sobre nossa capacidade financeira. Em 6 meses, nossa reputação estava arruinada. Fernanda ouviu com crescente indignação. Era exatamente o mesmo padrão que Marcos havia usado com Carlos. Mas o pior, continuou Amanda, foi quando descobri que ele havia falsificado minha assinatura em documentos, transferindo minhas ações para uma empresa fantasma que ele controlava. A senhora tem provas disso? Perguntou o Dr. Henrique. Amanda abriu a bolsa e tirou uma pasta cheia de documentos. Tenho tudo. Contratos, extratos bancários, até gravações de conversas onde ele admite ter manipulado informações. O silêncio no escritório era absoluto. Fernanda olhou para Carlos e viu algo em seus olhos que ainda não havia visto. Uma determinação feroz, quase primitiva. Amanda, disse Carlos calmamente, por que decidiu vir aqui hoje? Porque soube que o senhor sobreviveu à investida dele. E porque... Sua voz se quebrou. Meu marido não resistiu aos tratamentos. Ele partiu no mês passado e eu prometi a ele que Marcos pagaria pelo que fez. A revelação atingiu todos como um soco no estômago. Marcos não havia apenas destruído negócios,
Suas ações haviam contribuído indiretamente para tragédias pessoais. Miguel e Mateus, que haviam estado ouvindo silenciosamente, se aproximaram de Amanda. Com a inocência típica das crianças, Miguel estendeu um de seus desenhos para ela. "Desculpa que a senhora está triste", disse ele. "Quando eu fico triste, fazer desenhos me ajuda." Amanda olhou para o desenho. Uma família de bonecos palitos sorrindo sob um sol amarelo. E pela primeira vez desde que chegara, sorriu. "Obrigada, querido. É muito bonito." Carlos observou a interação e sentiu algo se solidificar dentro dele. Não era mais sobre recuperar sua empresa ou sua dignidade. Era sobre proteger pessoas como Amanda, como Fernanda, como aquelas crianças inocentes. "Amanda", disse ele, "se juntarmos nossas evidências com as suas, teremos um caso muito forte contra Marcos." "Mais que isso", acrescentou o Dr. Henrique, "teremos um caso criminal. Fraude documental, apropriação indébita, formação de quadrilha para fins econômicos." "Quantos anos de prisão ele pode pegar?" perguntou Fernanda. "Se provarmos tudo o que suspeitamos, entre 15 e 20 anos." Amanda se endireitou na cadeira. "Eu topo. Quero fazer parte disso." "Tem certeza?" perguntou Carlos. "Marcos não vai aceitar quieto quando descobrir que estamos organizados contra ele. Pode ficar perigoso." "Senhor Almeida", Amanda olhou diretamente nos olhos dele. "Ele já tirou tudo o que eu amava. O que mais ele pode fazer?" Nesse momento, o telefone tocou novamente. Dr. Henrique atendeu, e sua expressão ficou tensa. "Carlos, era meu contato na polícia. Marcos descobriu sobre nossa investigação. Ele está vindo para cá e não está sozinho." "Quantas pessoas?" "Não sabem ao certo. Mas viram pelo menos 3 carros saindo do escritório dele." Fernanda sentiu o medo subir pela garganta. "Ele pode tentar algo violento?" "Marcos é muitas coisas", disse Carlos, "mas não é burro. Ele vem aqui para intimidar, não para causar problemas reais." Mas mesmo assim, ele olhou para Miguel e Mateus, que perceberam a mudança no ambiente e se aproximaram de Fernanda. "Fernanda, leve as crianças para o andar de cima. Tranquem-se no quarto e não saiam por nada." "Não", disse ela firmemente. "Não vou deixar você enfrentar isso sozinho." "Fernanda, Carlos", ela o interrompeu. "Nos últimos dias aprendi algo sobre você. Aprendi que quando tem pessoas que ama para proteger, você se torna uma força imparável. Bem, agora você tem pessoas que amam você também. E nós não vamos abandoná-lo." Amanda assentiu. "Concordo. É hora de mostrar para Marcos que não somos mais vítimas isoladas." Do lado de fora, ouviam-se carros se aproximando. Carlos olhou ao redor do escritório, vendo as pessoas que haviam escolhido ficar ao lado dele, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Estava pronto para a guerra. "Está bem", disse ele finalmente. "Mas fazemos isso juntos, como uma família, unidos contra tudo." E enquanto os carros paravam na entrada da mansão, Carlos Almeida se preparou para o confronto final com o homem que havia tentado destruí-lo, sem saber que a maior surpresa ainda estava por vir. Marcos Silveira entrou na mansão como um general, invadindo o território inimigo. Atrás dele vieram 3 homens de terno, claramente advogados, e uma mulher elegante com uma pasta de couro. Mas desta vez, Carlos não estava sozinho. "Carlos", disse Marcos com um sorriso forçado, "vejo que você montou um pequeno comitê." "Marcos", respondeu Carlos calmamente, "vejo que você trouxe sua própria plateia. Que pena que eles vão assistir sua queda." A mulher elegante se adiantou. "Sou doutora Patrícia Soares, representante legal do Sr. Silveira. Viemos aqui para propor um acordo." "Que tipo de acordo?" perguntou o Dr. Henrique, se posicionando ao lado de Carlos. "Simples", disse Marcos. "Carlos, para com essa investigação ridícula, e eu considero não processar vocês por difamação e calúnia." O silêncio que se seguiu foi quebrado por algo inesperado: a risada de Miguel. O menino de 3 anos olhou para Marcos e disse com a inocência típica da idade: "Por que o homem mau está falando com voz de bravo? O tio Carlos não fez nada de errado." A simplicidade da observação de Miguel desarmou completamente a atmosfera tensa. Marcos olhou para a criança com desconforto, claramente não esperando ter que lidar com a presença de crianças. "Carlos", disse ele, tentando retomar o controle,
Isso não é lugar para crianças. Tem razão, disse Fernanda se levantando. Não é lugar para crianças presenciarem o que você fez com famílias inocentes. Amanda, que havia permanecido em silêncio, se adiantou. Marcos Silveira. Marcos se virou e empalideceu ao reconhecê-la. Amanda, o que você está fazendo aqui? Esperando há 2 anos por este momento. Amanda? Marcos tentou o tom condescendente que sempre usava. Lamento muito pela perda do seu marido, mas você sabe que eu tentei ajudar vocês. Ajudar? A voz de Amanda subiu 1/8. Você destruiu nossa empresa, arruinou nossa reputação, e meu marido passou os últimos meses de vida vendo tudo que construímos sendo despedaçado. Isso é sua ideia de ajuda? Doutora Patrícia tentou intervir. Senhor Almeida, vamos aos fatos. Não temos tempo para melodramas. Tem razão, disse Dr. Henrique abrindo uma pasta. Vamos aos fatos. Fato número 1, falsificação de documentos. Temos peritos em grafoscopia que confirmaram que pelo menos 16 contratos foram adulterados. Marcos manteve a expressão impassível, mas Fernanda notou um músculo da mandíbula dele se contrair. Fato número 2, continuou o Dr. Henrique. Formação de empresas fantasma para ocultar transferências fraudulentas. Temos os registros bancários. Fato número 3. Amanda abriu sua própria pasta. Gravações onde você admite ter manipulado informações para prejudicar concorrentes. A confiança de Marcos começou a vacilar. Gravações obtidas ilegalmente não têm valor jurídico. Estas foram feitas durante reuniões de negócios onde eu estava presente como sócia, retrucou Amanda. Perfeitamente legais. Foi então que Dr. Henrique jogou sua cartada final. E fato número 4, Marcos. Descobrimos sua conta nas Ilhas Cayman. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcos ficou lívido, e seus advogados começaram a sussurrar entre si nervosamente. Como vocês... Marcos começou, mas se deteve. Como descobrimos? Carlos sorriu. Você sempre foi arrogante, Marcos. Achava que era mais esperto que todo mundo, mas cometeu um erro fatal. Que erro? Subestimou o poder da união. Carlos olhou ao redor, para Fernanda, Amanda, Dr. Henrique e até mesmo para Miguel e Mateus. Sozinho, eu era uma presa fácil, mas cercado de pessoas que se importam comigo, me tornei indestrutível. Marcos tentou uma última cartada. Vocês não podem provar nada definitivo. São apenas suspeitas. Na verdade, disse uma voz nova da porta. Podemos sim. Todos se viraram para ver um homem alto entrando na mansão. Era o delegado federal Roberto Mendonça, especializado em crimes financeiros. Senhor Silveira, disse o delegado, está preso por formação de quadrilha, fraude documental, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. O mundo de Marcos desmoronou em questão de segundos. Seus advogados começaram a protestar, mas o delegado mostrou o mandado de prisão. Senhor Almeida, disse o delegado, se dirigindo a Carlos. Suas informações foram cruciais para quebrarmos essa rede. Estimamos que Marcos lesou pelo menos 20 empresários em 5 anos, movimentando mais de 50 milhões em recursos fraudulentos. Marcos, algemado, olhou para Carlos uma última vez. Isso não acaba aqui, Carlos. Para você, acaba sim, respondeu Carlos calmamente. Mas para as famílias que você destruiu, é apenas o começo da reconstrução. Quando Marcos foi levado, a mansão ficou em silêncio por um longo momento. Então Miguel correu para Carlos e subiu em seu colo. Tio Carlos, o homem mau não vai mais voltar? Não, Miguel. Ele não vai mais incomodar ninguém. Então agora você pode ser feliz para sempre? A pergunta inocente tocou Carlos profundamente. Ele olhou para Fernanda, que observava a cena com lágrimas nos olhos. Fernanda, disse ele suavemente, precisamos conversar. Eles se dirigiram para a biblioteca, onde tudo havia começado. Carlos parou diante da janela onde costumava ficar olhando o vazio. Mas agora via um jardim onde 2 crianças brincavam alegremente. Fernanda, sobre seu pai. Carlos, ela o interrompeu. Durante esses dias lutando ao seu lado, entendi algo que meu pai tentou me ensinar a vida toda. O quê? Que as pessoas não são definidas pelos piores momentos de suas vidas. São definidas pelo que fazem depois desses momentos. Carlos se virou para ela, surpreso. Você cometeu um erro terrível há 15 anos.
continuou Fernanda. Um erro que causou muito sofrimento. Mas o homem que conheci aqui, o homem que protegeu Amanda, que abriu sua casa para meus filhos, que lutou não apenas por si mesmo, mas por todas as vítimas de Marcos. Esse homem honra a memória do meu pai. Fernanda, meu pai me ensinou que perdoar não significa esquecer. Significa escolher o amor sobre o ódio, a construção sobre a destruição. Ela se aproximou da cadeira dele. E eu escolho construir uma nova família com você. Nesse momento, Miguel e Mateus entraram correndo na biblioteca. Tio Carlos, gritou Mateus. Vem ver o que encontramos no jardim. É uma borboleta gigante, completou Miguel. Carlos olhou para Fernanda, que sorria através das lágrimas. Acho que deveríamos ir ver essa borboleta, disse ele. 6 meses depois, a mansão havia se transformado completamente. Carlos havia recuperado não apenas sua empresa, mas expandido seus negócios para incluir um programa habitacional voltado para famílias de baixa renda, uma forma de honrar a memória de Roberto Costa. Amanda Torres havia se tornado sua sócia, especializada em construção sustentável. Juntos, estavam criando um modelo de negócio que priorizava impacto social sobre lucro máximo. Fernanda havia voltado a trabalhar como enfermeira, mas agora em uma clínica de reabilitação que Carlos havia fundado em sua propriedade, oferecendo tratamento gratuito para pessoas em situação similar à sua. E Miguel e Mateus? Eles haviam transformado o homem sombrio e amargurado em algo que ele nunca pensou que poderia ser: um pai. Papai Carlos, disse Miguel uma noite antes de dormir. Você era muito triste quando chegamos aqui. Era sim, Miguel. E agora? Carlos olhou para a família que havia ganhado. Fernanda organizando papéis na mesa, Mateus desenhando em seu caderno, Miguel pronto para dormir em seus braços. Agora eu entendo, disse ele, que a verdadeira riqueza não está no que você constrói com tijolo e cimento. Está no que você constrói com amor e perdão. Eu te amo, papai Carlos. Eu também te amo, meu filho. E enquanto colocava Miguel para dormir, Carlos Almeida finalmente compreendeu que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Às vezes, a maior vitória não é recuperar o que perdemos, mas encontrar algo ainda mais valioso. Naquela noite, na mansão que antes ecoava apenas com silêncio e solidão, 5 vozes se juntaram em uma oração de gratidão. E pela primeira vez em muito tempo, Carlos Almeida sabia, sem sombra de dúvida, que era o homem mais rico do mundo.